Vejo muito aluno na graduação chegando e falar: ai, Pro, ainda não sei se é isso que eu quero. Eu falo: espera um pouco, porque ela vai te envolver e você vai se apaixonar por ela. Então, aquele aluno que está na graduação ainda e que está assim, mais ou menos pensando: ah, é odontologia ou não, espera um pouco, se envolva com o curso e você vai se apaixonar. A gente estava falando de resiliência, né? Olha como isso transformou você, foi importante para você, essas pancadas que a vida vai dando. Então, assim, ao invés de desesperar, ficar... vai, luta. Claro que desespero vai vir, você tem que controlar isso, mas olha a resiliência. Hoje uma empreendedora, uma professora, dentista, tudo de inspiração. Coisa também que eu vivo diariamente na minha profissão, eu tenho que falar um pouquinho da imagem, é você ouvir o paciente. Ouça o paciente. Enquanto restar dúvida, ouça o paciente e converse com o paciente. Eu tenho dito, eu vi você falar sobre isso aqui, Guga, ouvir é quase... Olá pessoal, estamos no nosso 5º episódio do GugaCast. Vocês já sabem como funciona, a gente está aqui sempre trazendo pessoas muito interessantes que participaram da minha formação e participaram de alguma forma como inspiração muito importante na minha carreira. A gente vai falar de imagens de sucesso na odontologia, uma odontologia inspiradora, e nesse processo a gente vai fazer, como sempre, aprender com os erros, é a melhor forma de aprender, e de preferência aprender com erros de outras pessoas. A gente encurta o caminho e evita a dor do erro. Vamos lá então, hoje a gente vai conversar com a professora Ieda. Ieda é uma pessoa que participou da minha formação, da minha graduação, e me inspirou em diversas situações. Hoje a gente está muito mais próximo, a gente trabalha com aulas, né? Tanto eu quanto ela somos professores, e ela trabalha também muito, ela é muito apaixonada pela odontologia digital. Por isso, a gente se uniu de novo, assim, a gente se aproximou mais depois de um tempo, né? E hoje eu trouxe, então, a professora Ieda para conversar com a gente e falar da trajetória dela, o que aconteceu desde a graduação até onde ela está hoje, que é o nosso objetivo, trazer esses insights, erros, acertos, pessoas que te inspiraram, pessoas que funcionaram como mentores para você, porque, de certa forma, isso pode inspirar nossos colegas também a ter insights. E aí, quem são nossos colegas que estão assistindo? Desde a pessoa que entrou na odontologia e está na graduação, até pessoas que estão formadas e querem dar um up na formação, na carreira, e querem buscar inspiração para não ver a odontologia só como uma forma de ganhar dinheiro, e sim uma forma de se conectar realmente com a profissão. Bem-vinda, Ieda. Ai, Guga, obrigada. Vou chamar de Guga, né? Obrigada. E assim, eu queria dizer o quanto eu estou feliz em estar aqui. Estar ao lado de Guga é motivador, porque você percebe em Gustavo aquela motivação, você é uma mola que joga a gente lá para cima. E essa inquietude sua é que deixa a gente cada vez mais motivado. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz. Ah, que massa. Como sempre, a gente usa aqui, ó, a nossa ampulheta como uma referência, e a gente tem esse tempo, Iedinha, para conversar. Não precisa chegar até o final, também se chegando até o final não precisa ultrapassar, mas é só uma referência para que a gente tenha ali o nosso momento de interação, de conversa, né? Vamos lá. Então, assim, dentro da nossa ideia, a gente quer trazer, como se fosse uma linha cronológica, lá atrás, quando você começou na odontologia, conta um pouquinho do seu início, qual foi a faculdade, o que é que você teve de perrengue na faculdade, o que é que você fez de legal, o que é que você faria diferente durante a sua graduação. Conta um pouquinho aí. Tá bom, então vamos lá, bem rapidinho assim. Primeiro, eu sempre quis odontologia. Importante dizer isso, né, Guga? Sim, claro. Odontologia é odontologia. Não é medicina, não é enfermagem, não é nutrição. Ela é odontologia. Uma ciência apaixonante. A odontologia é apaixonante. Quando a gente está na dúvida ainda, e aí eu falo um pouco para o aluno de graduação, eu vejo muito aluno na graduação chegando e falar: ai, Pro, ainda não sei se é isso que eu quero. Eu falo: espera um pouco, porque ela vai te envolver e você vai se apaixonar por ela. Então, aquele aluno que está na graduação ainda e que está assim, mais ou menos pensando: ah, é odontologia ou não, espera um pouco, se envolva com o curso e você vai se apaixonar por ele. Então, foi o meu caso. Eu já sabia que eu queria odonto, porque eu sabia que ela era apaixonante. Sim, mas por que você pensava? Você sabia que queria odonto? Vamos lá. Eu estava até conversando em outros episódios que eu sabia que queria fazer algo na área de saúde, sabia que não era, que assim, poderia ser veterinária, e sabia que não era medicina.
E tinha uma paixão, assim, eu tinha algo que me atraía para odonto, mas eu não tinha certeza que era odonto. E quando eu entrei, eu tive certeza muito rápido. Eu também tive meu momento que eu fiquei, poxa, teve um semestre, e dentro disso que você falou, a odontologia vai te abraçar. Eu tava lá, acho que terceiro semestre, eu pegava endo, cirurgia, um monte de disciplina que não conectava comigo. Eu falei, caraca, será que eu tô no lugar certo? E aí depois foi passando tempo, aí veio dentística, prótese e tal. E aí falei, não, apaixonante, e vibrava meu coração. Mas falei, o que é que dava essa certeza pra você que era odontologia? Nisso a gente tem em comum. Eu sabia que não era medicina. Eu sabia que não era medicina, porque não era aquilo que me inspirava, que me motivava. Meus olhos não brilhavam por isso. E eu tenho uma tia que é odontopediatra. Sim. Então, minha tia me inspirou muito. O jeito como ela trabalha, o amor que ela dedicava à odontologia, criou em mim um amor. E eu vejo muitos nossos alunos sobre isso. Porque eu botei aparelho, eu via como é que o dentista trabalhava. Sim. Então, e aí eu vou trazer aqui essa nova fala para vocês também, né? A odontologia ela é tão apaixonante que, de fato, você sendo um bom profissional, você consegue inspirar seu próprio paciente. E a gente vê isso nos nossos alunos, né, Gustavo? Quando ele chega pra gente, ele fala, não, porque o meu dentista, e a minha inspiração foi, de fato, minha tia Cida, que é odontopediatra, e eu já amava a forma como ela trabalhava. Então, isso foi minha inspiração. Então, daí eu entrei na odontologia. Sim. E eu concordo com você. Quando a gente está dentro do curso, entendam, gente, também, o curso ele precisa ser universitário. Isso é muito bacana do curso. Quando você se sentir desmotivado, se dê um tempo. Espere, acredite que aquilo ali vai acontecer para você. Então, como o Gustavo falou, isso é fato, gente. Dentro lá do curso, qualquer curso, você vai ter horas que você vai se sentir desmotivado. Você fala, nossa, tô pegando aqui, Deus me livre de fofoca, né? Mas eu tô pegando aqui odontologia social, eu nem sei o que é que tá falando da minha língua, que é, né, talvez uma das grandes áreas também hoje da odontologia. Sim, mas aí você fala, nossa, eu não sei se é bem isso que eu quero. Espere. Abrace outros caminhos, espere outros caminhos chegarem. E quantos outros colegas eram? Não, cirurgia não é minha cirurgia. Você já entra achando, né, Guga? Exato. Hoje é protesista de mão cheia. O Murilo, que é um amigo meu, formou na minha... Rangel. Não é Rangel. Esqueci o sobrenome, vai me matar, mas Murilo Melo. Ele é lá de Ilhéus, é professor lá, inclusive, hoje de prótese. De prótese. Ele era cirurgia ali e tal, e no meio ele se apaixonou pela prótese. Então, é o que você falou, né? Dá um tempo. Eu vou contar aqui, Luciana Kozer, minha colega, entrou dizendo, eu vou ser ortodontista. Ela entrou já falando, eu vou ser ortodontista. Saiu periodontista, de mão cheia, professora maravilhosa. Né? Então, às vezes, o caminho, deixe a odontologia te levar. E você vai encontrar nela a sua área de eleição, tá? Muitas vezes até você acaba abraçando a área depois de formado. Sim, também. Então, você é recém-formado, porque talvez... Depois de especialista, eu conheço vários. Depois de especialista, por exemplo, um professor também foi convidado, terminou que a agenda não bateu. Léo Muniz, ele é endodontista, para quem não sabe. Imagina, eu não sabia também. Ele é endodontista. E... apaixonado pelas reabilitações com resina, dentística, enfim. Pois é. Então, assim, se entregue à odontologia, abrace ela com muita responsabilidade, com muita abertura de mente, né? Quando você se formar, se ainda achar que não é o caminho, vá aos poucos acompanhando colegas. Gustavo, eu tenho falado muito sobre isso. Quando a gente se forma logo, não esperem o carro novo, não. Não vem, não. Sim. Não vem, não. E não é odontologia só, não. Qualquer profissão hoje, um recém-formado, ele precisa conquistar seu lugar no mercado. Não está fácil para ninguém. Então, assim, a gente precisa entender que o conhecimento ele é perene e ele é dinâmico. O conhecimento é dinâmico. Hoje, a era da internet, a era do mundo digital, ela traz esse novo plus para a gente. Você se forma e você precisa continuar na dinâmica do conhecimento. Poxa, sair da odontologia ainda não sei, estou meio, né, digamos assim, desanimado. Vou chegar no mercado de trabalho desanimado? Não. Veja alguém que você se inspira, peça para seguir. Recentemente, uma aluna minha que acabou de se formar virou e falou, Pro, eu posso te acompanhar algum dia da semana? Eu falei, pode, meu amor, venha. Fique com essa pessoa, fique um dia da semana com essa pessoa, veja se é isso que você tem que fazer, né? Buscar a sua inspiração. Eu tenho certeza que vai acontecer. Então, quando eu entrei na odontologia, eu abracei tudo que a odontologia tinha para mim. Tudo. Às vezes, eu tinha até receio, falava, nossa, eu gosto de tudo, eu não sei o que eu vou ser. E aí, o que aconteceu para mim, que eu falo muito para os meus alunos, a porta da radiologia se abrindo mais. Não era só uma janela mais. Então, a rádio você pega logo no início. No início, né? Terceiro semestre, né?
E aí, eu comecei a ser monitora. Você fez onde Eu fiz a graduação na UFBA. Na Federal. Na Federal. Eu passei em medicina na Baiana, que na minha época só tinha medicina, não tinha odontologia na Baiana ainda. Eu passei medicina na Baiana e UFBA, odonto. E aí minha família fez muita pressão, né? Falou, não, Ieda, você vai para medicina. E eu falei, olha, eu prefiro trabalhar, porque eu passei pro 2º semestre de odonto. Imagina, Igor. E na Baiana no primeiro, logo. Exato. Você nem começou? Nem comecei. Eu falei, olha, mãe, eu prefiro trabalhar. E eu fui trabalhar. Eu lhe digo, você falou de coincidências nas nossas decisões, muito parecido com o que aconteceu comigo. Na minha época ainda também só tinha odontologia, ou na Federal, ou em Feira de Santana, aqui na Bahia. Então não tinha nenhuma outra faculdade. A Baiana tinha medicina. Eu fiz medicina na Baiana e odonto na Federal. Eu passei para o 2º semestre de odonto na Federal, mas dei sorte, entre aspas. Eu vou falar o porquê que eu tô falando isso. Eu não passei na Baiana de medicina. Sim. Por que sorte? Porque minha mãe era louca, apaixonada de que eu fizesse medicina. Eu não sei se eu teria a maturidade na época de não cursar, de não ceder, né? De não ceder. Engraçado, né? Porque assim, eu acho que eu não teria... Eu tenho quase certeza que eu não teria essa capacidade de bloquear ali o desejo de minha mãe. Minha mãe insistiu para minha irmã fazer medicina. Minha irmã é biomédica hoje de mão cheia, trabalha com reprodução humana, professora, vai para fora do país e tudo, apaixonada pela biomedicina, mas minha mãe queria que ela fosse médica. Então, assim, era um desejo da minha mãe que estava sendo transportado para mim, no caso, na época, e para minha irmã. E o que acontece? A gente estava conversando no outro episódio com o Anderson, ele estava falando justamente sobre isso, da gente decidir por nós mesmos, né? E é sensacional, assim, a coincidência. A coincidência de carreiras, né? E você passou e não cursou. E não cursei. Agora eu tive um facilitador. Sim. Minha família não tem bons recursos financeiros. E aí morar fora? Não, na verdade era baiana. Eu já morava aqui. Mas morar em Feira? Não, eu passei na Baiana, medicina. Baiana de medicina. E eu tinha que pagar, entendeu? Então, assim, eu sabia que meu pai não iria me pressionar, porque ele não ia pagar. E aí, o que é que aconteceu? Também já vai aqui um outro pensamento. Eu perdi a odontologia na primeira vez que eu fiz. Sim. Porque na minha época eram 120 vagas. Eu fiquei em 122. E não tinha segunda lista. Não abriu, filho. Eu chorei. Falei que eu não queria mais, que eu ia trabalhar. Falei que eu ia entrar na Marinha, Guga, só pra você ter ideia. Caramba, falei, eu não quero. 122 não abriu segunda lista. Eu me lembro até hoje, chamou 21 e não chamou 22. Eu queria morrer. E aí, assim, o irônico é que, com certeza, desses 121... Pelo menos um no meio do caminho, logo já desistiu. Pois entendeu? Eu fiquei muito chateada na época e assim, eu me dediquei muito. E aí, eu fui para o meu fui fazer cursinho. Então, na cabeça de meu pai e minha mãe não cabia cursinho. Na cabeça deles não cabia por mais um ano de estudo, mas também não cabia no orçamento financeiro. Caramba. E aí, eu tive que realmente lutar muito com minha mãe, que foi minha grande parceira. Minha mãe apoiou, minha mãe falou, não, minha filha, vá. O que eu tiver que fazer, eu vou, mas vou pagar esse seu cursinho. E daí em diante eu passei a fazer aqueles simulados que você ganhava desconto em bolsa. Sim. E ganhava todos os descontos, né? Para poder ficar mais suave para minha mãe. Então eu passei a entrar e deu tudo certo, graças a Deus. E é isso. É você acreditar, é você ser parceiro do seu sonho. Não adianta você sonhar sozinho. Você tem que entregar sua dedicação a esse sonho. Olha só, quando a gente estava falando de resiliência, né? Olha como isso transformou você, foi importante para você, essas pancadas que a vida vai dando. Então, assim, ao invés de desesperar, vai e luta. Claro que o desespero vai vir, você tem que controlar isso, mas olha a resiliência. Hoje, uma empreendedora, uma professora, dentista, tudo de inspiração, passou por... Gustavo, eu não sei se você lembra. Caraca. Eu sei que eu vou acabar entregando a minha idade, mas, enfim... Na minha época, passar no vestibular, passava até no rádio, o nome das pessoas. E eu estava no shopping e eu perdi. Pense como eu não saí de lá, arrasada. Eu saí, que eu queria, sabe, meu mundo caiu, porque você se entrega um ano inteiro de estudo, né? E assim, muito dedicada. E eu falei, meu Deus, chega, eu vou trabalhar, eu vou cair no mercado de trabalho. E aí, assim, eu tive apoio da minha mãe, do que era namorado na época, hoje meu marido, né? E André falou, não, a gente vai seguir, vamos seguir juntos. E aí, a gente parou um pouquinho e aí deu para seguir. E olha como foi sucesso. Olha onde eu tô hoje. Que massa. Olha que eu sou professora da mesma universidade que eu entrei, que eu sonhei, professora titular, e tenho um pós-doutorado. Gente, eu perdi meu primeiro vestibular. Rafinha, nas próximas você tem que estar aqui participando, que várias coisas que a gente fala. Rafa é nossa estagiária e ela está cursando
a faculdade que você é professora. Então, de vez em quando ela participa ali, aí vai vir uma vozinha, o pessoal vai editar, botar a legenda, provavelmente você vai estar aí. Poxa, que massa, sensacional essa questão da resiliência ali, né? E conseguir... Pois é, aí finalmente eu em odontologia, isso que a gente estava falando, né? Então o aluno está na graduação, às vezes cai um pouquinho, desanima um pouquinho, continue, acredite, insista, né? A odontologia vai te envolver e você vai encontrar a sua inspiração lá dentro. Não encontrou quando se formou? Espera um pouquinho, aquilo que eu estava falando. Para mim, como eu amava tudo dentro da odontologia, a radiologia abriu mais portas. Então, assim, eu fui monitora de várias, de pério, de estômago, de cirurgia. Eu fui interna de cirurgia. Porque a gente está falando, tem que aproveitar a odontologia, não passar a graduação, não passar pela graduação. Viver a graduação. Viver. Se entregue na graduação, vá tudo, sabe? Ai, meu horário está apertado. Vá, vale a pena, vale a pena. Mas aí a radiologia foi abrindo mais portas, assim, para o professor Paulo Flores, que é uma inspiração também, né? E Paulo sempre motivando. Vem, Eda, apresenta esse trabalho no congresso, leva isso aqui. E aí as coisas foram acontecendo para mim mais na radiologia. E aí eu vou entregar um pouco aqui, né? Vou vender o peixe para minha sardinha, né? A radiologia é a única especialidade que agrega todas. Verdade. Então, querido, se você gosta de tudo, a radiologia é a tua área, não é? Eu tenho que saber um pouquinho do que Guga está fazendo de prótese. Eu tenho que saber de periodontia, eu tenho que saber de implante, eu tenho que saber de cirurgia. Porque senão a radiologia não vai contribuir. E assim, se eu amo tudo, imagine eu ver a perda óssea da periodontia lá na imagem, eu vou ver o tratamento que Gustavo fez da lente de contato, das cerâmicas ali presentes, da adaptação na imagem. Ou seja, eu estou satisfeita com todas as especialidades. Então, por isso que eu escolhi a radiologia. E rádio, eu sempre falo nas minhas aulas, aqui eu não tive a oportunidade de falar ainda, é a primeira especialidade da odontologia que incorporou o digital mais rapidamente, né? Sim. Eu uso muito como exemplo. O pessoal fala assim, a odontologia digital é a odontologia... Não, a odontologia é a mesma odontologia na essência. Você tem que ser um bom dentista com ferramentas digitais. Aí eu dou o exemplo da rádio. O que acontece? Hoje, você não escolhe, eu vou mandar uma radiografia para uma clínica de radiologia. Ela é a radiologia digital. Todas as radiologias hoje que quiseram evoluir, os equipamentos são digitais. Dificilmente você vai mandar uma documentação para uma clínica que você vai receber lá o filme e tal. Provavelmente você vai receber digitalmente no seu computador, você consegue ampliar o DAE. Então, assim, todos os recursos digitais, esse é o básico, o mínimo que eu estou falando, mas fora isso, todo mundo digital que a gente vai, com fé em Deus, dá tempo de aprofundar aqui e falar um pouquinho sobre isso. Mas, assim, é realmente uma especialidade que inspira e está presente em todas, e todas as especialidades tem que dominar, saber um pouco de rádio, né? É uma via de mão dupla. Aproveitando a especialidade, eu vou inclusive dizer já aqui para os colegas, né? Explorem um radiologista. Por quê? Ele é o primeiro profissional que você compartilhou seu paciente. Já pensou nisso, Guga? Uhum. Você pede uma panorâmica, um exame simples do seu paciente. É o primeiro paciente que você vai discutir. Então, assim, use ele. Olha, colega, o que você acha dessa imagem aqui? Olha, eu vi isso, meu paciente está sentindo isso. Vamos discutir sobre isso? Pense nisso. Eu vi que Guga já conversou aqui com Marcelo Rios, uma referência na periodontia. E aí você está querendo discutir esse caso com Marcelo Rios, mas o paciente já fez uma imagem. Então você já teve a colaboração de um outro colega. Pense nisso. O radiologista é o primeiro profissional que você tem a oportunidade de compartilhar o teu paciente. Então já é dividir ali com ele aquele momento de comunicação, né? De repente trazer mais informações para ele também, ele vai te trazer muito mais informações. Exatamente. Só uma imagem, ele não vai ter tanta referência, né? Então, assim, você pode falar. Tanto é que nas requisições de imagem, perguntando qual é o objetivo do exame. Isso aí vai fazer muita diferença na hora da... Muita diferença. Você direciona tudo, né? Praticamente, seu olhar. Aí, bom, eu me formei. Sim, voltando lá. E eis que assim que eu me formei, Paulo me convidou para fazer a especialização de rádio. Só um pouquinho, deixa eu fazer um... Vamos Pessoal, lá. olha só, olha o mundo, como mudou as coisas, como vocês estão com oportunidades muito mais fáceis do que a gente teve na época. Na época que eu passei no vestibular também, o nome saía na rádio. Olha o que acontecia. Na rádio, não radiologia, no rádio, né? Na estação de rádio. Lá do carro, O que acontecia? Tal dia a federal vai anunciar a lista de pessoas que passaram. Era a família de todo mundo que fez vestibular. Sim. Parado naquela hora que estava marcada para ouvir a lista dos aprovados. Curso de Direito, bacharel em Direito, fulano de tal. Aí ia a lista dos aprovados. Então você não tinha como clicar, acessar,
no computador, como é hoje, e saber se passou ou não. Não tinha. Saía no jornal. Saía no jornal. Impresso, aí se você perdeu o rádio, você tinha que ver se alguém gravou. Se ninguém gravou, você tinha que esperar o jornal, sair no jornal, que acho que saía no dia seguinte. Então, gente, as informações são muito mais dinâmicas, né? E causa um pouco de ansiedade. A pessoa vê ali aqueles TikToks, shorts do YouTube, Instagram, tudo. 15 segundos, informação, puf, puf, puf. E aí você fica entediado quando não tem. Quantas vezes já me peguei eu mesmo, assim, para que do nada o celular tá aqui, não tem nada, não vibrou nada, eu pego e abro para ver o que é que tem. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? As informações são muito dinâmicas hoje. É um parêntese total, não tem nada a ver com o que você tá falando. E eu queria também falar nessa sua pegada aí agora, assim, ó, o equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio em tudo na vida. Então, eu concordo, esse universo está muito mais fácil no celular. O banco hoje, pelo amor de Deus, gente, né? Nunca mais. Eu nem me lembro quando foi a última vez que eu fui em banco. Numa agência. Mas a gente está o tempo todo com esse instrumento em mãos, a gente está deixando de ver um mundo maravilhoso que está girando ao nosso redor. Então, a gente está deixando de ler livros muito bacanas e muito legais. A gente está deixando de ter esse momento aqui que eu estou tendo com o Guga. Verdade. Né? Às vezes a gente vai pro bar, vai para um restaurante, você vê um monte de gente lá no celular, você fala... Cada um no seu mundinho ali. Exato. E eu falo, cadê esse mundo aqui agora, né? Eu acho muito importante isso. Tá, volta lá. Aí fui fazer a especialização, Paulo me convidou. Ou seja, eu já era monitora, né? Já era uma monitora... Vou fazer outro parênteses aqui agora, hein, Gustavo? Nossa, tô bem pró hoje. Mas vamos lá. Mas o objetivo é esse mesmo, mostrar, inspirar e... Recentemente eu assisti uma palestra de um empresário, um grande empresário alemão, e ele falava o seguinte: qual é a sua meta financeira de salário? Sua meta financeira, quem decide é você. Sabe por quê? Porque você tem que ser atrativo para aquele valor financeiro. Você já pensou sobre isso? Você tem que ter atrativos. E assim, hoje eu tenho consciência de que o quanto eu me dediquei para a radiologia na época fez com que Paulo me percebesse. Sim. E falasse assim, poxa, a Ieda é tão dedicada, deixa eu chamar ela para ver se ela quer fazer essa especialização. E me deu uma bolsa. Com certeza você não dedicou-se para isso. Claro, mas olha que eu fui atrativa. Crie atrativos profissionais. Entende, Rafa? Com certeza. Rafa, tô olhando para Rafa que eu tô falando, entende, Guga? Crie atrativos profissionais. Isso vai trazer o universo próprio, traz isso para você de volta, Guga. Eu acredito muito nisso. Além do retorno, assim, e eu te contando essa história aqui, eu tenho certeza que foi o que na época acabou acontecendo. Assim, Paulo falou, pô, Ieda tá o tempo todo aqui nessa radiologia, tá o tempo todo aqui dentro. Vou perguntar se ela não quer fazer essa especialização, e ela me ajuda, e eu realmente ajudava ele com a lista de presença bobagens, e ele me deu uma bolsa. E aí eu fiz a especialização. Eis que quando eu fiz a especialização, apareceu a seleção de mestrado em Bauru e aqui na UFBA. A UFBA para clínica odontológica e Bauru para diagnóstico bucal. E aí eu falei com ele, falei, aí, Paulo, você acha que eu devo fazer? Vai, Ieda, faça. Eu me inscrevi nas duas, prestei seleção na daqui da Federal, o resultado saiu primeiro, eu nem fui para Bauru. Sim. Saiu aqui, o resultado primeiro, e eu me lembro até hoje de conversar com o Paulo. Falei, Paulo, e aí, vou para Bauru tentar lá, fazer lá. E ele, muito serenamente, Paulo Flores não era de falar muito. E aí ele virou para mim e falou, Ieda, quem faz o curso é o aluno. Sensacional. Se você quer ficar... ficar... gravou, anota essa daí. Pois é. Quem faz o curso é o aluno. Se você quer ficar aqui, é você que vai fazer seu curso. Quer ir para Bauru? É você que vai fazer o curso. Não é Bauru, por ser a USP de Bauru, uma das melhores faculdades do mundo, que vai fazer de você diferente. Olhem bem, e eu fiz federal. Eu fiz federal. Fiz o mestrado novamente. A especialização era federal também? Era federal. Eu fiz os dois juntos. Ó, meu mestrado foi esse mesmo, não na mesma época, mas o mesmo de clínica, com a dissertação era em prótese, era Gildo que me orientava. Sim, eu lembro. Minha especialização foi na federal. Então, Fez paralelo? Não. É isso, eu acabei fazendo paralelo. Na época eu fiz paralelo, eu era professor substituto e fazia mestrado em paralelo. Isso aí eu fiz em paralelo. Ou seja, a gente vivia na UFBA, né? Vivia na UFBA. Vivia lá dentro. Eu não me lembro de sair de Nessa época, eu tinha consultório já ainda, imagine. Além de tudo, eu tinha consultório. Eu ficava 2 turnos no mês, não era 2 turnos na semana. 2 turnos no mês no consultório. Eu falei, caramba, acho que eu vou fechar o consultório, não tenho tempo. Mas mantive, aí era mais, me ajudava lá no consultório, enfim, a gente manteve. Era um consultório popular na época, e a gente manteve. E aí eu passei no mestrado, fiquei mestrado e especialização.
juntos na UFBA, ou seja, novamente eu escolhi a UFBA porque quem faz o curso é o aluno. E eu realmente apostei nisso. E aí eu já era professor substituto igual a você, ou seja, eu ficava de segunda a sexta na faculdade todos os dias de semana, eu não saí lá de dentro, me mudei para Canela, não tinha mais jeito, ou eu morava ali ou eu não ia dar conta daquilo tudo. Já era casada, meu marido ajudou bastante nisso e aí toquei minha vida. Eis que quando eu defendo o mestrado, aparece a seleção do doutorado. Eles já fazem isso meio que, casado, né? É. E foi a primeira turma que a UFBA fez em radiologia. Ou seja, era para mim, gente. O universo desenhou esse caminho para mim. Você tem que acreditar nisso, sabe? Tem horas que você tem que olhar a oportunidade e dizer é para mim. E abraçar ela. E aí fez Você radiologia. falando assim, Ediane, parece que tá parecendo tudo tão lindo, mar de flores. Foi assim mesmo? Nossa. Como é que é? Não foi, né? Porque você tinha que tomar decisões. Como o Gustavo fez a decisão dele aí do consultório, eu também fiz consultório. Minha tia, olha ela de novo, odontopediatra, me deu 2 turnos por semana, só atendia paciente particular. Só atendia. E fazia prótese, sabia, Gustavo? Olha, aqui lá vou eu novidade entregar. pra mim. Lá vou eu entregar. Anderson vai adorar saber disso. Quando eu me formei, eu precisava ganhar dinheiro. A gente já conversou aqui que minha família tem seus limites importantes e que a gente precisa respeitar. E aí eu precisava ganhar dinheiro. Aí eu falei, vou fazer o quê para ganhar dinheiro rápido? Radiologia não é, gente. Digo logo. Radiologia demora um pouquinho para acontecer. Eu acredito que implante demora um pouquinho, porque você precisa de uma curva de aprendizado, né, Gustavo? E prótese, você fazer uma in-lay, uma on-lay, isso já dá um retorno bacana para você se estruturar, pelo menos nos 6 primeiros meses, né? E aí eu falei, vou fazer. Fiz prótese, fiz um curso de atualização. E aí consegui ir para o consultório de minha tia, que era odontopediatra, ou seja, ia sobrar clínica para mim, Sim. só particular e prótese. Ia 2 vezes por semana, me lembro até hoje, ali Vitória Center, em frente ao Shopping Barra, no super ponto. Uhum. Mas tive que abrir mão disso. Era um dinheiro bacana, não vou negar. Mas eu falei, bom, eu agora estou na carreira acadêmica também. É momento de tomar uma decisão. E aí eu tive que dizer... Cisão, né? Separação. Ou seja, vai para um lado, vai para o outro. Então decide o que é que vai fazer. E aí eu abri mão do consultório, falei para minha tia com muito pesar que eu precisava tomar essa decisão, separar as coisas e aí seguir minha carreira acadêmica. Então foi bem, bem complicado. Mas assim, como o Gustavo falou, é muito perrengue. Ó, eu já andei com um carro sem gasolina e parou, a polícia me multou, entendeu? Quando eu voltei ali na Garibaldi, contar rapidinho, depois se você quiser, você corta. Essas são as melhores partes. Olha, eu chego a rir hoje, né? Mas assim, pense, mestranda, professora substituta e dona de casa, porque eu tinha um marido, né? Então eu tinha que fazer mercado e sem comida eu falei, não, que nada, eu tenho 1 hora de almoço, dá tempo de eu fazer o mercado e voltar. Fui fazer o mercado. Quando eu saí para fazer o mercado, vi que o ponteiro já estava acusando, né? Fui, fiz o mercado. Quando eu voltei, ali na Garibaldi, quem conhece, ali na rotatória daquela Lord Crocany, o carro parou. Eu sabia que não era bateria, que não era nada, era gasolina, né? Falei, ferrou. Aí saí correndo pro posto de gasolina, fechei o carro para ir buscar o galão. Quando eu fui sacar um dinheiro para pagar, o cartão ficou preso. Tá bom para você? Caramba. Dentro do banco 24 horas. Aí eu liguei para minha monitora. Olha que situação, né? Minha monitora, falei, Madi, que é minha prima. Sim. Falei, Madi, me socorre aqui, pelo amor de Deus, vem cá, traz R$2 aí para comprar 1 litro de gasolina. Imagina. Que seja, para eu sair daquele sufoco. Aí Madi saiu, coitada, foi lá compramos 2 litros de gasolina, vai eu e Madi andando até o carro. Quando eu chego no carro, eis que já tinha vários picoretes da polícia, 2 carros da polícia parados, porque eu parei na curva. Assim, né? Aí eu, ai, moço, pelo amor de Deus, isso nunca aconteceu comigo. Olha, foi falta de gasolina. Ele falou que falta de gasolina é multa, sabe? Se a senhora não sabe... Eu branca, né? Eu já sou branca, mas estava, enfim, pálida. E aí ele falou assim, mas isso não me preocupa, não. O que me preocupa é que a senhora trancou e a chave está dentro. Sabe aqueles carros que você puxa a trava da porta? Essa semana não foi a sua melhor semana, hein? Nossa, eu falei, gente, não acredito nisso. Ele falou, pois é, quero saber como é que a senhora vai resolver. Aí Madi tava de carro. Cara de Vitor. Isso eu tinha 1 hora, gente. Calculem, mercado em 1 hora, carro sem gasolina, chave dentro do carro. Cartão preso. Cartão, né? O cartão de... Tudo, cartão preso. Madi desceu com dinheiro. Enfim, aí eu falei, Madi, vamos embora no COT, porque a André trabalhava no COT do Canela. E aí eu vou pedir, André, pelo amor de Deus, que me dê a chave reserva.
Aí, quando cheguei no COT, o marido na cirurgia, desce da cirurgia, e aí, o que houve? Eu falei, André, eu quero a chave de reserva. O que houve? Eu falei, André, pelo amor de Deus, não tem como explicar nada que agora... Porra, desta chave. Enfim, aí, vamos lá. Mas são esses os perrengues que a gente passa. Então, são noites sem dormir, que você passa tentando dar conta de tudo, né? É muita, muita pressão, e que você tem que, novamente, o equilíbrio, parar e falar assim, olha, é um momento, vai passar. E vai valer a pena. Eu vou olhar para trás e vou ver que esses meus momentos valeram a pena. E hoje eu sei que valeram a pena. Abrir mão de coisas importantes, não. Eu não abri mão de estar no aniversário da minha mãe ou de estar dizendo a ela depois do aniversário, não deu para vir, mas eu amo você, por exemplo, né? Então, tem coisas que você vai no equilíbrio. Isso que você falou, poxa, é tão legal. A gente estava discutindo no primeiro episódio a questão de falar eu te amo, né? Às vezes a gente ama, eu amo meu pai, amo. E às vezes eu esqueço, assim, meu pai nunca foi muito de falar eu te amo. Hoje em dia eu falo, acho que todo dia eu falo para meus filhos que eu amo. E pro meu pai, às vezes assim, poxa, eu não quero falar que amo, e eu sinto uma resistência, né? Um bloqueio. Mas é importantíssimo, né? Falar para as pessoas que amam. Sempre, assim, sim, é como a gente está falando, até da própria odontologia também, a vida se entregue. Quando a gente voltou um pouco da pandemia, a coisa que eu talvez tenha sentido mais falta, e veio um pouco do pós-doutorado também, foi abraçar. Sim. Né? A gente deixou muito. Hoje, Google abraça todo mundo. Eu não tô economizando abraço. Às vezes encontro aluno, que a gente não deve dar intimidade a aluno, sabe disso? Né? Lógico. Raça. Aluno já estressa a gente o dia todo. A gente não pode dar intimidade a aluno, mas assim, a primeira oportunidade que eu tô abraçando eles. Quando eu me vejo, eu já abracei. E a gente precisa, realmente, o abraço às vezes, o dizer eu te amo, olha, seja feliz, estou aqui, né? Faz muita diferença. Em relação a falando um pouquinho de, tecnicamente falando, teve algum caso clínico, tipo, não de graduação, mas um caso que você tinha que dar um diagnóstico, alguma coisa que se passou algum perrengue, ou enfim, ou pode ser um caso clínico também na época da faculdade, né, nessa época da prótese, algo interessante que aconteceu, algo que foi um perrengue ou não foi, ou foi algo inusitado? Não, você pensa, assim? Gustavo, nessa vida corrida, e principalmente quem faz prótese, como você, às vezes, tem um tempo pequeno, e eu tinha um tempo pequeno dentro do consultório, né? Eu tinha 2 vezes por semana, e aí você está moldando e o molde não sai bom. E aí você repete, e você faz usa acrílico, né? Põe líquido, e aí fica lá preso. Nossa, é muita confusão. Passei muito perrengue. Mas eu acho que o que nos diferencia é a maneira como você conduz as coisas, né? E aí eu vou talvez passar um pouquinho para a área do diagnóstico. Certa vez eu tive que atender uma pessoa importante, e essa pessoa importante estava com um abscesso extrabucal. Tinha feito uma cirurgia de implante. E aí eu fui chamada como consultora para avaliar o exame desse paciente. Esse paciente quis falar comigo. Falei, eu quero falar com a radiologista. Quero que ela me diga o que está no meu exame. Na hora. E aí eu fui lá falar com ele, e ele falou assim, doutora, o que é que a senhora viu no meu exame? E eu falei, né? Eu falei, olha, infelizmente a porção terminal do seu parafuso de implante fraturou, e ele está tentando, né, ser expulso do seu organismo, falando na linguagem mais leiga para ele compreender, embora fosse uma pessoa bastante conceituada. E ele falou assim, não, isso aí eu sei, porque o meu dentista já me disse. Percebem a diferença? Ele queria saber de mim onde estava o fragmento. Sim. Se eu achava que tinha condições dele retornar para Brasília, porque ele é um paciente importante, e ele queria saber se ele podia pegar um voo, ele queria voltar para Brasília e tal, ele queria saber a posição, porque o dentista dele precisava saber disso. Então, veja como é a forma como a gente conduz as coisas. Com certeza. Então, acho que essa história que eu estou te contando, faz toda a diferença. A forma como você conduz o caso. Não tenha medo. Errar faz parte do ser humano. Faz parte. E eu já errei. Todo mundo Guga já errou. Eu já errei várias vezes. Todos nós já erramos. A gente erra sempre e acerta. Não é à toa que no início do podcast eu falei, é bom aprender com o erro dos outros. Exato. Então, com certeza todo mundo vai errar. É assim que a gente aprende, né? Exatamente. Então, a forma como você trata isso... Então, o respeito que esse dentista teve pelo paciente e falar, você está com problema. Então, assim, torna mais claro. Então, ele não estava... querendo entender o que estava acontecendo, ele queria saber as consequências daquilo, e, né? Exatamente. Interessante, o seu dentista já tinha
sabia do que estava. Ele Sabia. teve a responsabilidade de Informou, informar, e disse as próximas condutas. Veja o que ele queria saber de mim, o que ele já sabia que o dentista dele ia fazer. Ele estava muito tranquilo, Guga. Muito tranquilo para quem é uma pessoa com acesso extra-oral. Imagina. Ele tinha uma fístula Sim, extra-oral. imagina. Uhum. Então, assim, ele estava muito tranquilo, porque o colega soube exatamente abordar a condição com ele. Isso é muito bacana. É importantíssimo. Muito bacana. Olha que bacana, tá vendo? Puxar esses casos inusitados traz sempre um ensinamento, uma lição. Pois é. E, assim, uma outra coisa também que eu vivo diariamente na minha profissão, eu tenho que falar um pouquinho da imagem, é você ouvir o paciente. Ouça um paciente. Enquanto restar dúvida, ouça o paciente e converse com o paciente. Eu tenho dito, eu vi você falar sobre isso aqui, Guga, ouvir é quase resolver. O paciente, às vezes, ele chega com uma expectativa de estética, né, de sair com um sorriso de fulano de tal. Ouça aí. Deixa ele desenvolver aquilo ali e você vai saber onde vai chegar. Muitas vezes não é aquilo exatamente que ele está buscando. Exatamente. Né? É uma outra condição, é uma outra realidade que está no psicológico dele, às vezes. E é por isso... Por que você quer ter esse sorriso? Por que... Aí ele vai falar, e por que isso é importante para você? E aí você vai chegar na essência da coisa. Exato. E você vai poder, com ele, definir o que é possível e o que não é. O que não é possível. Saber os limites do tratamento, os limites que você tem em mãos. Sabe, você quer ter um destaque na sua empresa com esse sorriso? O sorriso vai te ajudar. Ele vai te trazer confiança e ele vai te dar a possibilidade de você mesmo ser o destaque da tua empresa. Mas não é exatamente só isso. Né? Então, é o que eu digo sempre para meus alunos. Às vezes eles falam assim, professora, quando é que eu devo indicar uma tomografia? E eu falo para eles, quando lhe restar dúvidas. Ouça o paciente, começa com sua periapical do consultório, vai para a sua panorâmica, que é um exame mais simples. Restou dúvidas? Quer evoluir no diagnóstico do seu paciente? Quer evoluir no teu planejamento? Ouve o paciente. Ouve o paciente. E daí você toma a sua decisão. Sensacional. Eu acho Exatamente. que dos erros, a conexão, assim... ouvir, você vai ajudar, vai ser essencial para um excelente diagnóstico, um excelente tudo. Exatamente. Em relação agora a uma parte mais técnica, você está há um tempinho, apesar de ser super jovem, belíssima. Radiação X, por isso, viu? Radiação X faz bem, gente. Melhor que a harmonização. Melhor que a harmonização, entendeu? Radiação X conserva. Olha só, você vem da radiologia, que é muito diferente, assim, os processos, os eventos tecnológicos que a gente tem hoje na radiologia são muito diferentes do que tinha há 20 anos atrás, né? Conta aí esse histórico, esse caminho aí das evoluções que tem acontecido na radiologia, o que é que tem, assim, que você fala assim, caramba, Guga, tem um negócio na radiologia que hoje, assim, é muito diferente do que era e faz essa diferença por causa disso. Enfim, fala da tecnologia aí, das incorporações que foram acontecendo durante o tempo na radiologia, o que é que tem hoje, assim, que é surreal. Eu falo o seguinte, que eu sei que é um tema que a gente adora falar, né? Eu falo o seguinte, que para a radiologia, como você mesmo colocou, a tecnologia, para nós, ela é lugar comum. Sim. Então, não foi uma questão sofrida nem doída. Como eu vejo alguns dos nossos alunos, né, Guga, trazerem isso para mim, ai, professora, que impressora eu vou investir, que scanner, ai, meu Deus, eu não sei mexer no scanner. É uma questão de curva de aprendizado, entrega. Você tem que se entregar aquilo. Espere um pouco, ele vai acontecer para você. Para a radiologia, isso foi muito, muito tranquilo. Foi uma passagem natural. E não começou agora. Desde 1972, a tomografia digital, gente. São 50 anos. Né? A tomografia computadorizada, ela nunca foi filme. Sim. Ela sempre foi digital. Então, assim, para nós da radiologia, isso é muito lugar comum. Então, assim, o que hoje, Guga, eu vejo de muito bacana na tecnologia da radiologia é a integração. Essa integração de eu ter o paciente no mundo virtual, para mim, é uma grande sacada de ganho de tempo, precisão, previsibilidade. A gente precisa melhorar ainda? Você que lida, claro. Né? Precisa. E quando não precisa melhorar mais, tá errado. Pois é. Então, assim, da foto ainda não está batendo exato, o escaneamento de face ainda não está batendo exatamente com a tomografia. Vai bater. Espera um pouco. A gente, nos últimos 5 anos, né, Guga, já viu como melhorou. Então, assim, esse paciente virtual, para mim, é o que está acontecendo de mais bonito hoje. Então, quando eu faço a união do escaneamento de boca com a tomografia, que eu tenho a precisão na minha mão, que eu digo, esse implante ele fica melhor nessa inclinação, nessa posição, que Gustavo desenha o sorriso lá de uma forma muito mais
factível, possível para o paciente. Olha, isso aqui é possível, isso aqui não é. Isso é muito bom para a odontologia, mas principalmente para o paciente. O paciente é o maior ganhador dos benefícios da odontologia digital, porque eu tenho um retorno previsível para ele e preciso, né? O que a gente busca. O que a gente consegue economizar de tempo de cadeira clínica, que é excelente para o paciente, como você falou, o maior ganhador é o paciente, mas a gente também ganha de economizar tempo na cadeira. E a gente sabe que tempo, de certa forma, é dinheiro, mas é vida, na verdade, né? É vida. Então, assim, se o paciente chega já, você já sabe, você já fez a cirurgia toda virtual, agora só é transportar para a boca. Exatamente. Só que, por outro lado, isso traz... Você é implantodonista agora também, é isso? Me conta isso. Eu também sou implantodonista, não sei se você sabia. Não sabia, não. Várias coincidências. Mas aí vamos pegar esse mote, aí vamos conversar disso aí. A odontologia, gente, ela é um universo. Se eu me acomodo e paro assim e falar, eu faço bem feito. Eu faço bem feito, eu tenho minha clientela, tá tudo bem aqui no meu mundinho. Não, eu preciso abrir meu mundo. Eu preciso estar antenado para as demais coisas que acontecem no mundo da odontologia para ofertar o melhor ao meu paciente. Então, quando eu decidi fazer implante, eu decidi fazer, primeiro que é uma área que eu já amo, né? Eu amo tudo na odontologia. Ela milita com a pério, que eu gosto, ela milita com a imagem, ela milita com a cirurgia, que eu amo. Então, assim, eu falei, bom, eu vou para a implantodontia porque ela é um boom hoje. Ela tem muita novidade, muita coisa, e eu preciso saber essas coisas novas que estão acontecendo. E aí eu fiz um curso e fiquei encantada mais ainda, né? E pude realmente viver a essência da implantodontia. Você me pergunta, Ieda, quantos implantes você colocou? Meu filho, virtualmente todos. Virtualmente, milhares. Porque é bacana, pronto, é isso que eu queria fazer. Falar assim, olha, vamos lá, eu quero botar isso aqui lá no computador, decidir a melhor posição, planejar tudo até a prótese. Então é muito bacana. Sim, aí você fez implante. Sim, aí eu fiz implante e também eu fiz implante inicialmente porque eu queria trazer para a prótese, né? Já era da prótese antes. Eu queria trazer o posicionamento melhor, o planejamento melhor e tal, porque eu recebia implantes mal instalados, não é possível, eu vou assumir todo o planejamento e eu passo para o colega fazer a cirurgia. Mas aí é encantador na implantodontia e eu comecei a fazer várias cirurgias, fui professor de curso de implantodontia, inclusive. Só que aí chega um momento que você vai afunilando mais. Hoje eu trabalho um pouco com implantodontia, ainda faço, muito pouco, mas meu foco mais é ver a transformação na ponta final ali, que me encanta mais, para mim faz mais sentido. Mas por que eu estava falando da implantodontia? Porque, pelo que você estava falando, né, todo esse avanço dos planejamentos, e aí eu vejo na implantodontia isso, hoje é capaz da gente, reduzindo o tempo e benefício para o paciente, é capaz da gente fazer a cirurgia de implante já com uma prótese na posição, assim, prevista para ser colocada. Claro, às vezes algum ajuste interno, mas você consegue unir escaneamento de face já, né, com o próprio scanner de boca, tem as estratégias, você escaneia lábio pelo menos, e aí você evita voltas para o laboratório, você evita tempo, né, perdido, sessões, com esse tipo de situação. Então, a radiologia, trazendo essa interação entre escaneamento, tomografia, todas as imagens 3D que são possíveis de fazer, trazem esses benefícios fantásticos, né? Que assim, eu vejo também na prática. E aí, uma pergunta que vem muito dos nossos alunos é: a odontologia digital é para todo mundo? Gente. A odontologia já é a realidade o digital já é a realidade da odontologia hoje. Como o Gustavo falou, a radiologia já é toda digital. Então, a panorâmica que a gente tem, a periapical, a tomografia, está tudo na tela do computador, né? Eu tenho os softwares. Ieda, mas eu vou investir num software que o Gustavo tem, que é R$60 mil, entendeu? Não precisa agora, porque você ainda não está no patamar. Mas você pode começar com gratuito e ir evoluindo, entendeu? É lá que aprende. Pois é, e aí vem aqui uma novidade, que nesse semestre que vem haverá a disciplina de odontologia digital na UFBA, né? Então, a primeira disciplina de odontologia digital do Norte e Nordeste é a nossa. Que massa! E aí a gente vai fazer, o professor Anderson, exatamente esse casamento que o Gustavo acabou de falar aqui, ó, da clínica, que é a prótese, que é todo, né, o planejamento, com a imagem. Então, a gente tem agora a odontologia digital como disciplina. Vocês me perguntariam, é o formato ideal criar uma disciplina disso? Não.
A odontologia, como eu disse a vocês, o universo digital já está dentro da odontologia. Então, ela precisava estar em todas as disciplinas. Mas para que a gente crie o background, para que a gente crie todo esse know-how dentro da faculdade, a gente criou agora, e eu tenho certeza, Guga, que daqui a 5 anos ela some. Porque vai existir todas as outras disciplinas. Eu ia falar isso agora, principalmente porque a gente está numa fase de transição. Então, a gente aprendeu com o modelo de gesso e está transportando para o modelo virtual. Então, assim, é preciso, para as pessoas que aprenderam com o modelo de gesso, por exemplo, puxando agora para a prótese, é preciso que ela entenda que aquele modelo é o mesmo que está ali dentro do computador. É preciso fazer essa transição. E para isso é importantíssimo a odontologia digital, ou uma disciplina como essa, né? Sim. Ou um curso, ou uma disciplina. Que maravilha para os alunos da Federal daqui da Bahia ter essa disciplina. Eu acho que eu não tinha escutado falar em graduação nenhuma ainda. Pois é, bem bacana, mas é o que eu estou lhe falando. Assim, para mim, ela tem tempo de vida útil. Daqui a 5 anos, o ideal é que periodontia tenha seu conteúdo, né? Porque ele vai estar todo digital. Então, a nossa ideia é a gente exatamente criar esse nicho, esse conceito básico para ir daí a todas as outras disciplinas absorver. No ano da pandemia, 2020, lá nos meus brainstorms que eu tive durante a pandemia, eu falei, cara, eu preciso montar um congresso de odontologia digital e convidei os professores e ainda fez parte da grade, foi fantástico aquele evento, assim, foi um evento que a gente desenvolveu ali durante a pandemia e eu trouxe professores, assim, super renomados ali da odontologia digital atual, né? Professor Paulo Campos, professor Christian Kultman, professor Ieda e diversos outros que estiveram presentes. E nesse momento ali eu tive o prazer de conhecer um pouco mais o professor Paulo Cano e em 2021, no CIOSP online que teve, ele me convidou para participar de uma mesa de debate do CFO dentro do CIOSP online para discutir se a odontologia digital, e estava lá a Guga lá dando a opinião dele, se a odontologia digital deveria ser uma especialidade como prótese, como ROF, enfim, ou não. E assim, a ideia mais comum que girou está de acordo com o que a gente está falando aqui. Daqui a 5 anos, ela vai deixar de ter a necessidade de ter uma especialidade de odontologia digital. Então, assim, a conclusão foi que não precisava virar uma especialidade, mas precisavam existir cursos para equivaler, para trazer as pessoas para o digital, para as realidades atuais da odontologia, né? Então, não que precisava, você vai ser especialista em odontologia digital. Não faz muito sentido, porque ela tem que estar presente em todas as áreas. Eu acho até que as nossas palestras, viu, Guga? A gente vai ter que parar de falar de odontologia digital. Pois é. A gente vai falar de como que é a proposta. Estratégias inspiradoras dentro da odontologia digital. Então, o que deu certo? O que Gustavo, no fluxo dele, fala assim, eu não abro mão disso aqui, isso é digital. Isso aqui precisa acontecer. Hoje, por exemplo, eu diria a vocês, eu não abro mão de um planejamento de implante sem ser no modo digital. Você pode até não optar pelo guia cirúrgico, concordo. Ok, Eda, eu não preciso do guia cirúrgico, mas ter instalado o implante primeiro no tomógrafo, lá na imagem, você não deve abrir mão, porque ele está lá acessível na sua mão. É um tempo que você ganhará. Olha a gente falando de tempo aqui de novo. Exatamente. Né? Eu e Guga estivemos recentemente num evento em comum, como sempre, e eu, na fala com Maurício Barreto, e a gente usou muito tempo. O tempo é muito precioso para a gente hoje. E a gente, como o Guga falou, não é só dinheiro, é o tempo que eu me dedico à minha família, que eu saio daqui, que eu entro e saio, que o paciente volta. E eu vi hoje o Gustavo me dando lições aqui de como usar bem o tempo do teu paciente. Sim, então, eu estou com o meu paciente aqui fazendo um preparo protético, vou instalar daqui a 1 hora. O que é que eu posso fazer com ele durante essa 1 hora? Para o paciente, aquela 1 hora ela é fundamental. Hoje, se alguém me pedir 1 hora, eu não sei se eu tenho. Pois é. Né? Então, assim... Eu pedi, eu ganhei, galera. Vocês também estão ganhando, então usa aí, aproveita aí. Então, assim, a gente precisa, né, Guga, aproveitar esse tempo do paciente e nosso também. Otimizar. E isso aconteceu, a Ieda está se referindo a uma sala, a gente está ampliando a clínica, a gente fez uma sala dedicada ao paciente ficar ali, ó, com conforto, massagem, frufru, enfim, computador para ele fazer uma videochamada. Isso foi uma realização que aconteceu do insight por ter me conectado com o meu paciente, por ter escutado o meu paciente, né? Por ter feito aquilo que você estava falando mais cedo. Exatamente. Então, assim, escuta, seu paciente entende. Então, era a necessidade dele. Edilson, até um abraço, vou mandar esse pedacinho para ele ver.
Eu falei a ele, cara, ele teve aqui, depois tem uns 3 anos que ele já viu a sala? Ele voltou, ele viu a sala esses dias aqui, tá pré-inaugurando. Aí eu mostrei, cara, se eu tivesse que botar uma placa nessa sala de nome, seria o seu nome. Ele, cara, pô, que bacana, você escuta, por isso que você tá aqui, onde você tá e tal. Então assim, você escutar a demanda dele, ele precisava de uma sala de reunião para enquanto esperava o que a odontologia digital nos permite de fazer um trabalho em 1 hora, 2 horas ali, ele precisava esperar essas 2 horas, mas ele precisava fazer uma reunião online. Cara, aqui tem uma salinha para você e tal. Eu não tinha essa sala, mas foi daí que surgiu. Ele usou o estúdio ali adaptado, mas eu ouvi ele. E depois disso eu ouvi outros pacientes que precisaram de algo parecido. Mas o primeiro foi ele. Então, assim, você escutar, entender e depois, assim, também não adianta só escutar e não bolar um plano e botar em prática, né, Edia? Então, escutar e botar em prática foi o que aconteceu. Por isso que existe essa salinha aí, que ensinando todo mundo aí também. Fundamental, fundamental. Massa! E a tecnologia, então, está super presente. Bora pensar aqui, a gente está vendo ela mudando completamente o rumo da odontologia. Dentro dessa especialidade que eu também descobri hoje, que a gente tem em comum a mais, que é a implantodontia, olha o que está acontecendo, pessoal. A gente foi apresentado no IDS, que terminou que a gente não conseguiu ir, a gente até pensou em ir, não deu certo. Foi apresentado lá um braço robótico, o Iomen, que faz o implante no guia cirúrgico. Tratamento endodôntico. Tratamento endodôntico. Esse não lembro se era Iomen ou não. O de tratamento endodôntico já é outro. Mas enfim, o robô que vem. Um robô que você pegava um guia cirúrgico, feito, obviamente, com muita precisão, através dos tomógrafos atuais, através das scanners atuais. E tem um guia cirúrgico que o braço robótico vai lá e faz a perfuração de implante. Aí eu boto nas minhas palestras, primeiro eu começo lá um homem batendo a bola de basquete e acertando de distâncias diversas, um robô, na verdade, de distâncias diversas, a cesta, de 2 pontos, 3 pontos e tal. Aí eu pergunto pro pessoal da palestra, pessoal, quem se assusta com essa... Quem se empolga com essa imagem, levanta a mão. Aí alguns levantam. Quem se assusta? Pouquíssimos levantam. Aí eu falo assim, vocês não se assustam porque não são... não tá falando nada da odontologia, né? Aí eu mostro agora o braço robótico fazendo implante. Eu falei, agora assustei alguém, aí todo mundo levanta a mão. Só que não é para assustar, é para alertar e a gente entender que caminho a gente vai seguir. Eu quero estar do caminho do lado da pessoa que entende dessa tecnologia e vai estar comandando ali o robô de alguma forma, ou treinando, ou eu quero estar ali esperando isso tudo passar por cima de mim. Exato. Você falou tudo, Guga. Quando você estava aqui perguntando, eu não assisti essa sua palestra, hein? E olha que a gente já assistiu um do outro muitas vezes. Mas a gente tem que sempre se renovar. E essa você já renovou. Quando você foi falando, eu falei assim, gente, a gente tem que estar comandando o robô. Nosso lugar é lá. Então, a gente não é para a gente se assustar. Quando eu vejo a alta tecnologia, e muita gente pergunta isso na minha área, Ieda, hoje mesmo aqui o Anderson falou, Ieda, olha, a radiologia vai ser substituída. Hoje a gente sabe que há uma precisão maior dos exames de mamografia lidos por inteligência artificial. Ele consegue detectar ali na imagem da mamografia com muito maior precisão do que o próprio radiologista. Do que o olho humano, né? Pois é. Aí você fala assim, então o radiologista vai ser substituído, Ieda? Não, de jeito nenhum. Meu lugar é programando aquela inteligência artificial. Show de bola. Meu lugar é fazendo a leitura para que ele saiba ler aquela imagem. A gente não precisa ter medo. A gente precisa pegar esse caminho. Por isso que quando o Guga traz isso na palestra dele, ele está dizendo assim, olha aqui, ó, você tem que estar aqui, ó, no comando deste robô. Então, a gente vai ter que saber usar esta ferramenta. Recentemente, Guga, meu pai foi operado por robótica. Sim. E foi a primeira opção. Quando o médico ofereceu, falou assim, olha, posso lhe operar, ok, o risco vai ser esse e esse. Nós temos a opção por robótica, somente particular, sei lá, enquanto meu pai pagou uma fortuna lá. E aí, ele falou assim, mas a precisão é essa e essa, muito maior. Você vai escolher o quê? O robô, meu pai escolheu o robô. O que for necessário fazer. Aí você fala, Ieda, foi operado por um robô. Não, gente, o cirurgião estava lá. Né? Então, entendam isso. Nosso lugar, ele não será ocupado. E a odontologia é uma das poucas especialidades onde, de fato, ela vai continuar a existir por muito tempo. Porque nós temos a perícia, nós temos o detalhamento. Tudo que Gustavo falou aqui, do ouvir o paciente. A conexão, né? Da decisão, do planejamento. Quem faz isso é exatamente a nossa capacidade, é o nosso background, é o que a gente já viveu com outros pacientes que sabem que não deu certo, que não funcionou. Outras profissões, certamente, elas serão reduzidas ao máximo pela tecnologia. Ok, gente, não tem problema, não é para ter medo.
serão substituídas por outras muitas. Mesmo porque se a gente parar para olhar hoje as profissões que existem e olhar as profissões que existiam há 30, 40 anos atrás, são muito diferentes. Várias delas são muito diferentes. Deixaram de existir algumas, surgiram novas. Guga, eu tenho um artigo agora recém-lançado que é sobre inteligência artificial avaliando tumores, queratocista e ameloblastoma. Quem milita na área sabe que a imagem do queratocista e do ameloblastoma são muito parecidas. Muito. E eu orientei, né, no mestrado e a gente observou que a inteligência artificial foi capaz de avaliar com maior precisão em 95% a acurácia. Sabe o que é isso? 95% ela acertou. Ela bateu e falou, isso aqui é um querato, isso aqui é uma amelo, isso aqui é um querato, isso aqui é uma amelo. Ela errou 5% da amostra. Nenhum radiologista vai conseguir chegar a isso. E eis que a minha mestranda virou o quê? Programadora. Sim. É dentista, virou programadora. É se reinventar. Pronto, agora ela precisa de um curso também. Pois, tal, exato, ela foi para São Paulo. Ah. Ela se apaixonou tanto. Vejam como, na verdade, é tudo uma abertura de mercado. E não uma redução de mercado, gente. É um abrir de mercado. São possibilidades que existem. A gente já falou isso aqui em outros episódios. A odontologia hoje vive, talvez, assim, dentro desses 20 anos que eu tenho de odontologia, uma área mais encantadora para quem quer se dedicar, para quem quer ir a fundo. Né? O que não dá é para ficar, o que é que dá dinheiro hoje? Só dá dinheiro hoje é harmonização. Pô, fazer um cursinho de harmonização. Não é lente, fazer um curso de lente. Então, não que como foi a ortodontia, todo mundo era ortodontista, ortodonteiro, né? Há um tempo atrás. Gustavo, vou usar meu bordão de novo. Deus me livre de fofó. Mas... olhem bem, vamos pensar, a gente que conhece um pouco do gráfico da odontologia. Eu lembro dos congressos quando eu ia, que o boom foi resina. Nossa, eu ia para o congresso, só tinha palestra de resina. Resina disso, resina daquilo, porque colorímetro, porque para ficar a vida toda, esmalte, não sei o que, nananã. Eu tentava me encontrar ali naquele universo. A radiologia se encontra sempre. Aí você vai depois, em outro congresso, você só ouve falar de tomografia. Tomografia, bacana, eu estava inserida, ok. Fui no último CIOSP. Nossa, todo mundo só falava de harmonização facial. Eu tava me sentindo eu nem paleta de cores eu tinha para harmonização facial. Falei, gente, o que nem é isso? Nem paleta de cores é ótimo. Nem paleta de cores. Tudo harmonização facial. Ok, gente, a odontologia é maravilhosa, como o Gustavo falou, ela é linda. E essas especialidades todas, elas de fato, elas vêm a contribuir, faz a odontologia ser mais brilhante ainda. Mas a digital, ela veio para estar em todas. Ela completa a odontologia do início ao fim. Então, é preciso que a gente compreenda que a odontologia digital não é um nicho, não é um mero passou, foi embora, não volta mais. Não, a odontologia digital é nossa realidade hoje. Quanto antes a gente é um universo, eu parei de falar de odontologia digital, é um universo digital dentro da odontologia. Não é? Não tem que mudar, realmente, não é a odontologia digital, a odontologia é a mesma, ela só está evoluindo, ela está mudando. Porque as ferramentas... Bom, é isso, ó. Se você é um bom dentista, hoje, numa fase de transição, a gente está falando hoje, pontuando, né? Então, hoje, numa fase de transição, se você é um bom dentista, e você trabalha com recursos analógicos, só que você está migrando para o digital, você vai continuar sendo um bom dentista com recursos digitais. Isso vai te trazer mais rapidez, mais agilidade, mais conforto em uma série de situações. Mas não mudou seu status de bom dentista. Se você é um médio dentista... ou um dentista ruim, a odontologia digital só vai mostrar mais rápido que você é médio ou ruim. Se você é um excelente dentista, a odontologia só vai transformar o tempo de mostrar que você é um excelente dentista. Então, assim, os recursos digitais, só que a curva de aprendizado achata um pouco também, né? O cara, para conseguir um resultado excelente em laminados cerâmicos, por exemplo, nas lentes de contato, eu precisava ali ter uma moldagem muito bem feita, eu precisava de um ceramista muito dedicado. Hoje você consegue muito bons resultados escaneando e o computador faz 70% do processo. Claro, ainda depende de um artista para finalizar e me entregar as lentes bonitas, os laminados bonitos. Mas encurta um pouco essa curva. Sim. Mas ainda existe a curva de aprendizado. Mas uma coisa também bacana, Guga, que a gente precisa também falar é o seguinte: a odontologia digital ela veio nos unir mais. Pensem o que é, como o Gustavo falou assim, se você é um dentista que ainda precisa de uma curva de aprendizado maior, enfim, está começando, por que não você pegar toda essa informação digital e compartilhar com o Gustavo? Sim. Guga, olha aqui esse caso para mim, vamos discutir junto. Olha como a odontologia nos aproximou. Quando me perguntam assim, Eda, qual o maior ganho da odontologia digital na sua visão? Para mim, é a construção multidisciplinar. Imagine o que é você ter
o seu paciente no mundo virtual, por isso que eu estava te falando, que o que a tecnologia dentro da radiologia trouxe de bacana é botar o seu paciente para ser virtual. E você ter ele no mundo virtual e poder mandar para Gustavo dar a opinião dele, falar, Gustavo, vamos dividir esse paciente aqui comigo, olha, o que é que você acha? Eu estou planejando dessa forma, com a sua experiência. Olha que bacana isso, né? A gente cria grupos e começa a difundir mais ainda em benefício do paciente. Então, vamos usar essa ferramenta também, que eu acho que é bem bacana. Massa. Eu tava olhando aqui. Eu também. A gente tava vendo assim, a gente se empolga tanto que eu nem tinha percebido, nem acho que não fui pra metade das perguntas que eu tinha direcionado. Então, não passei na prova, então. E então. Você tava falando assim, não, eu sou objetivo. Eu acho que tem poucas perguntas, alguma coisa. A gente tava conversando antes, brincando. Eu falei, pô, a gente se empolga, a odontologia tá realmente encantadora. Pra gente fechar, a gente sempre tem feito essa pergunta final ali. A gente falou, veio do histórico, conversamos da vida de Eda ali, como é que trouxe ela para a profissão, na radiologia, enfim. Falamos das outras especialidades, comungamos de várias coisas em comuns aqui, né? E o futuro agora? O que é que você imagina daqui a 5 anos? E é sempre bom 5 anos, porque 5 anos, desde a pessoa que entrou na faculdade agora, daqui a 5 anos ela está formada. A pessoa que se formou agora, daqui a 5 anos ela vai ter 5 anos de formada. O dentista que tem 5 anos de formado hoje vai ter 10 anos de formado. Então, assim, 5 anos é um tempo bem interessante para a gente pensar o que é que pode estar acontecendo daqui a 5 anos. E engraçado que eu faço esse exercício sempre. Assim, não sempre, mas sempre que eu posso, que eu lembro, eu passo assim, poxa, como é que eu quero estar na minha clínica daqui a 5 anos? Isso faz umas mudanças e é engraçado que às vezes eu paro um tempo assim e falo, cara, eu projetei isso aqui há 5 anos atrás. Eu tenho uma apresentação, por exemplo, do Prezi, sim. que eu tinha feito para apresentar para a equipe na época do consultório. Eu falava assim, eu quero ter uma estrutura assim, com tanto lá. Só que eu não pego e fico lembrando daquilo todo dia e buscando aquilo. Mas eu botei no papel, entre aspas, né? Eu botei em algo concreto. E aí eu me assustei uma vez que estava idêntico, assim. Até o número de estagiários eu tinha na época. 2 estagiários, não sei o que lá. Tava tudo igualzinho. Então faça esse exercício. E assim, bora aproveitar e fazer juntos aqui. Daqui a 5 anos, como é que você imagina a odontologia, toda essa tecnologia trazendo? Você já falou, por exemplo, a disciplina que está começando agora na faculdade de odontologia digital, de repente, daqui a 5 anos não faz sentido ela tá, pelo menos nos moldes que está sendo construído agora. Fala aí, daqui a 5 anos, para o pessoal, o que você imagina aí da odonto? Quem me conhece sabe que eu amo a odontologia. Então, assim, eu sou militante da odontologia. Hoje, depois eu vou até mandar esse artigo para Gustavo, a odontologia foi considerada um dos 100 melhores trabalhos do mundo. Isso é uma pesquisa americana. Sensacional. Se eu não me engano, o Google está em 24, 23, o 23º, o 24º lugar. E eu diria que daqui a 5 anos ela vai estar mais em cima. Ela vai estar entre as 10 primeiras. Sabe por quê? Porque a gente vai conseguir realmente se diferenciar mais ainda. Porque, veja, você já está entre os 100... Guga, então, eu não estou falando de área de saúde não, amor. Eu estou falando de piloto, eu estou falando de advogado, eu estou falando de juiz. Nós ficamos entre os 100 melhores trabalhos do mundo. A odontologia estará, para mim, daqui a 5 anos, entre talvez os 10 primeiros. Por quê? Porque a gente vai conseguir, com muito mais qualidade, menor tempo, como o Gustavo falou, e a construção multidisciplinar do paciente. A gente vai ter resultados melhores, um trabalho muito mais personalizado. E assim, previsível, né? Previsível. Se você me perguntar, Ieda, o que você atribui essa colocação hoje? Ele diria que e eles trazem isso também, viu, Guga? A confiança que o paciente tem no nosso trabalho. Porque o trabalho do dentista com o paciente, ele é um trabalho muito manufaturado. A gente está construindo com ele percebe o nosso trabalho. Ele vê que teve aquela consulta tal dia, ele vê o cuidado que Gustavo teve de botar o paciente sentado, esperando num ambiente confortável para ele. Nós temos esse cuidado com o paciente. E para que a gente evolua mais ainda, a gente vai aumentar em precisão, previsibilidade, diminuir o tempo. Então, eu vejo a odontologia chegar num patamar ainda melhor do que o que a gente tem hoje. Com a odontologia, com esse universo digital dentro dele. Agora, você começou essa fala, não vou poder finalizar, você começou essa fala falando uma coisa que foi coincidência em todos os episódios que a gente... Só teve um que a gente não entrevistou dentista, os outros todos foram dentistas. Em todos os dentistas que foram entrevistados, apareceu essa... Eu sou apaixonado pela odontologia, eu amo a odontologia, eu sou militante da odontologia. Então, de repente, pode ser no finalzinho desse nosso 5º episódio, pode ser um ensinamento bem interessante. Busque amar a odontologia. Se você não ama ainda, ache um meio de amar, porque é fascinante. Eu sou apaixonado também pela odontologia. Por isso que a gente está aqui no sábado, domingo, em atividades com a família e tal, e eu estou aqui também, porque eu também estou
como até Tati falou no episódio anterior, ela falou assim, um dos meus hobbies é a odontologia. Então, eu também amo a odontologia, amo conversar, amo trocar esse tipo de conversa, é super enriquecedora. Eu sempre estou evoluindo, conversando com pessoas do seu nível, que me inspiraram durante a minha carreira e continuam me inspirando. Obrigado pela participação. Obrigada, Guga. Vamos tocar. Obrigada. Valeu, gatona. Então é isso, pessoal. Finalizando, então, o 5º episódio do nosso GugaCast, Odontologia Inspiradora. Hoje com imagens de sucesso na odontologia, estratégias inspiradoras que a gente viu a Edinha falar brilhantemente. Aguardo vocês no próximo episódio, que vai ser o 6º episódio final da nossa primeira temporada do nosso GugaCast. Acompanhe.